Então, o quarto princípio que estamos estudando é: uma igreja viva nutre a vida uns dos outros com o Evangelho. Esse princípio ele está ali alicerçado, pode passar, em Efésios 4, 11 e 12. Lá em Efésios 4, 11 e 12, é dito que, sobre os dons, que Cristo, quando ele veio a este mundo, ele realizou a sua obra de salvação, ele também preparou os seus discípulos, chamados de cristãos, para que eles pudessem continuar a sua obra aqui, para que eles pudessem continuar a pregar o Evangelho, para anunciar a verdade da salvação. E lá em Efésios 4, 11 e 12 é dito que ele deixou alguns dons. O que é um dom? Um dom é um presente. O dom é um presente. É algo que você não merece necessariamente, É algo que você geralmente não pede, mas que Deus te concede. Por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida que eu seria pastor. Aí você pode pensar, é sério, pastor? É sério. Quando você cresce, você pensa em muitas coisas. Você pensa, olha, quando eu crescer eu quero talvez ser um médico. Eu nunca pensei, mas um advogado, sei lá o que, bombeiro, policial. Você vai pensando em um monte de profissão. Mas ninguém talvez aí já cresce e fala assim, eu quero ser um pastor. Então, por quê? Porque esse dom, o chamado para o ministério, por exemplo, é dado àquele que primeiramente é salvo em Cristo. Então, aquele que conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que crer nele, aí sim ele está habilitado para poder servir a Deus. Servir a Deus. E Deus, na soberania dele, ele me concedeu esse dom, que eu só descobri um tempinho depois que eu fui salvo. Então, mas lá em Efésios 4, 11 e 12, nós temos outros exemplos. E aqui são alguns apenas. Ele diz assim, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui são alguns dons, ele cita aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e outros. Tem outra passagem lá em 1 Coríntios 12, que fala sobre outros dons. Então, tem uma série de dons, ou seja, uma série de habilidades, de presentes, de habilidades que Deus dá a cada um para que possa exercer para Ele, para que possa servi-lo, certo? Então, é isso que é um dom, certo? Então, esse Deus, Ele deixou isso para quê? Para que a gente pudesse usar para nós mesmos? Não, a palavra aqui está dizendo que é para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, e aí ele vai dizer mais na frente, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Deus ele te chama para ser um salvo em Cristo, e ele te dá um dom, ele está fazendo isso como um meio de que você agora possa, uma vez que você conhece a Ele, uma vez que você o segue a Ele, para também servir a Ele. E servir a Ele através de servir pessoas. Então, você precisa servir pessoas. Você é chamado como um cristão para servir pessoas. Isso nós chamamos ele chama aqui de edificação. O que é edificar? A gente já viu essa palavra já da outra vez, desse estudo, certo? Que é uma palavrinha grega lá, pode passar, que é oikos, quer dizer casa, no grego. Você sabe que o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, foi escrito em grego, no tempo lá de Cristo. Então, o que nós temos hoje são traduções daquilo que foi escrito lá. Então, essa palavrinha edificação, que está na sua Bíblia aí, em Efésios 4, 12, ela é uma junção de duas palavras gregas, chamada oikos, que é casa, e doma, que seria um terraço, um telhado, ou, em sentido figurado, seria uma construção. Então, seria, em suma, pode passar? Seria o significado de oikodoma, seria construção de uma casa, certo? Então, o que Deus está fazendo com a sua igreja é construindo essa igreja. Construindo o quê? Construindo espiritualmente a sua igreja. Quando você conhece a Deus, quando você conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, acontece uma transformação na sua vida. E essa transformação não é rápida, certo? Porque, note, você está acostumado a viver uma vida totalmente entregue à sua carne, ao seu coração, aos pecados, aquilo que
desonra e desagrada a esse Criador, certo? E uma vez que agora você é um salvo em Cristo, ele começa a fazer um processo chamado de santificação, que é exatamente isso, o processo do qual você vai sendo trabalhado, lapidado por Deus, para que você possa ser alguém pronto e preparado para glorificá-lo através da sua vida. Então é isso que Deus faz. Ele vai edificando a sua vida, ele vai construindo. É como se quando você chega para Deus, você chega como uma casa totalmente acabada, totalmente destruída, caindo aos pedaços. E Deus ele vai fazendo uma reforma na sua vida. Ele vai construindo, ele vai talvez ali vendo se tem alguma coluna que não está muito firme, ele vai preenchendo aquela coluna, ele vai ver se tem infiltrações, ele vai ver se tem algum problema na parte elétrica. Isso pense na sua vida, né? Como se fosse a sua vida. Ele vai vendo os problemas dessa casa que se chama você. E ele vai consertando e trabalhando, e ele faz isso com amor, certo? Então, a gente percebe que é isso que é a palavra edificação. Ele está construindo a nossa vida espiritual para que possamos ser usados por ele para a obra dele. Pode passar, Mateus? Então, algumas palavras aí que estão associadas à edificação nas Escrituras. Eu sou chamado para poder servir pessoas, mas eu não posso edificar a vida das pessoas se eu não tenho paz, certo? Se eu não sou uma pessoa pacífica, ou se eu não sou alguém que praticamente quer ou deseja resolver as coisas de modo pacífico. Imagine, você vai ajudar alguém e ao invés de ajudar, você piora a coisa, né? Em vez de você trazer uma palavra de consolo, de conforto, mas você vai ali e agride a pessoa. E aí você prejudica, né? Então, a edificação ela está associada à paz. Nós vimos também que a edificação ela está associada aos dons, certo? Então, a gente não pode edificar a vida das pessoas, ajudar que as pessoas elas cresçam para perto de Deus, se eu também não sei o meu dom, se eu também não exerço esse dom. Às vezes eu posso conhecer e eu não exerço. Efésios 4:29 vai dizer que edificação está associado muito à linguagem, né? A nossa língua, aquilo que a gente fala, pode ser algo que edifica a vida de alguém, como pode ser algo que vai totalmente destruir a vida de alguém. Então a gente tem essas duas coisas em paralelo também, certo? E você tem aí 1 Tessalonicenses 5:11, que fala sobre consolação. A gente não pode edificar a vida das pessoas se a gente também não sabe como consolar as pessoas. E a palavra consolar na Bíblia não é só passar a mão na cabeça, não é isso. A gente tem essa ideia, né? De que eu vou consolar alguém, é alguém passando a mão na minha cabeça, é aceitando o que eu quero, não é isso. A palavra consolar na Bíblia chama-se também de exortar ou de aconselhar, de levar a pessoa a entender o porquê que ela está assim e porquê que ela precisa mudar ou porquê que ela tem que tomar um outro caminho na vida, certo? É nesse sentido de aconselhar, de exortar a vida de alguém. E aí, em último lugar, é impossível a gente edificar a vida das pessoas se a gente não tiver amor. Se não tiver amor pelas pessoas, né? É óbvio, né? Ou não tem razão, né? Se eu vou ajudar alguém, né? Aí pensa acho que aqui não tem ninguém que é servidor público, né? Mas pensa, né? Você já foi sei lá, no posto de saúde, né? Vamos dizer assim, numa prefeitura, alguma coisa que você foi fazer nesse setor lá, e você chegou lá e as pessoas te atenderam, né? Uau, que maravilha, né? Vem aqui, sente aqui que eu vou te atender, né? E traz água para você e beija você. Eu sei que o Ademar, mas agora eu lembrei, né? E aí você fica pensando assim, uau, né? Geralmente o que acontece, né? O camarada tá lá, ó, o que você quer, né? O que você quer? Tá isso aí, tá bom, espera aí, né? Tá nem aí. Ele não tem amor, né? Ele não quer resolver o seu problema, ele quer que você vá embora, que você é o problema dele, né? Esse é o fato, é isso aí mesmo. Não tem o que, né? É assim o nosso país, né? Não tem a valorização que é devida, né? O servidor público também, né? Vou olhar pro lado dele aqui também. Mas, só para vocês entenderem que se a gente quer ajudar as pessoas a ficarem perto de Deus, a gente não pode agir assim. A gente não pode ser um ogro, né? Um bicho. Porque as duas coisas estão associadas, amor e oração. A gente precisa orar por essas pessoas. Às vezes a gente pode fazer tudo isso, mas a pessoa ainda não está perto de Deus.
a pessoa ainda não sabe, não desenvolveu, ou até pode ser um cristão, alguém que não conhece a Cristo ainda. Independente disso, a gente precisa de oração, porque precisamos da força e do poder de Deus para poder conduzir, né, trabalhar a vida daquela pessoa, porque a transformação de alguém é espiritual, só Deus pode fazer. A gente pode ajudar as pessoas, mas somente, né, Deus e a resposta da pessoa àquilo que Deus chama é que vai realmente mudar. A gente não pode mudar ninguém, né? A gente não pode alterar o pensamento de alguém, a gente não pode. Somente Deus pode fazer isso, certo? Então, passando aí, o Paul Tripp, a gente não viu essa citação dele, o que ele fala, mas o Paul Tripp é um pastor que ele exatamente, eu peguei as ideias dele para poder trazer nesse estudo. Ele diz que ninguém da sua igreja está livre do pecado, certo? Isso é algo bem interessante, né? Uau, uma igreja não está livre do pecado, né? Eu pensei que a igreja só tinha santo, né? Só tinha pessoas boas, justas, que nunca pecavam, que sempre faziam coisas legais, né? E só amor, né? Não é assim. A palavra de Deus, geralmente as pessoas não sabem disso, mas a palavra de Deus, ela diz que enquanto nós estamos aqui, nós estamos vivendo sob a influência do pecado, né? É dito que o mundo jaz, então o maligno está operando, está atuando. Ele vai atuar, ele vai tentar você, ele vai fazer com que você não queira servir a Deus, ele vai impedir que você adore a Deus, que você ouça a palavra de Deus, que você se interesse pelas coisas de Deus. A sua própria carne, ela já tem essa tendência ao mal, né? Ao pecado, porque ela é pecaminosa. Nós nascemos, Davi fala no Salmo 51, que em pecado concebeu a mãe dele, né? Ou seja, não que a mãe dele o teve como um pecado, não é isso, mas que ele já nasceu de uma mãe que era pecadora. E a natureza, a gente carrega no DNA ali, né, vamos dizer assim, a natureza pecaminosa. Então, por exemplo, meu filho ali tem 1 ano e meio. É um anjinho, né, irmã Ellen? É um anjinho. A irmã Ellen fala que ele é um anjinho. Mas convive com ele um dia, para você ver, né? Não é tão um anjinho. Ele pode ser inocente em muitas coisas, mas você pode perceber a natureza dele. A natureza de alguém que é rebelde, quando você tira alguma coisa que ele quer, né? Às vezes até para ajudar, às vezes até para dar proteção a ele, né? Ele quer tocar na tomada, ele quer tocar no fio. O que ele faz? Ele vem para mim, obrigado papai, obrigado por isso, né? Obrigado. O que ele faz? Ele deita no chão, ele grita, ele esbraveja, né? Por quê? Aí eu fico, né? Mas eu estou te ajudando, né? Eu estou te ajudando, estou tentando te alertar, mas você está contra mim, você está achando que isso é ruim, né? E se você pensar, essa é a natureza do homem. Quantas vezes Deus está te falando? Quantas vezes Deus está te alertando? Quantas vezes Deus está te mostrando o que deve fazer e você faz para Deus, não quero! Quantas vezes? Porque essa é a natureza do homem. A natureza do homem é uma natureza que está em rebelião contra Deus. Ele não quer Deus. Ele odeia as coisas de Deus. Às vezes a gente pode até, assim, eu acredito em Deus, né? Mas no fundo, no coração, não acredita. Porque se acreditasse, ouvir a palavra de Deus. Porque como é que eu posso dizer que eu creio em Deus, mas eu não creio na palavra dele? Se eu não ando conforme a palavra dele. Então, no fundo, até mesmo um cristão é passível de pecar, como qualquer outra pessoa, porque nós estamos num mundo sujeito ao pecado, num corpo que é sujeito ao pecado. Mas nós temos uma mentalidade diferente. O cristão, ele tem uma mente diferente. Ele sabe que se ele cair, ele tem alguém que é o advogado dele que pode o levantar. Se o diabo o acusa, ele sabe que tem a Cristo, que é o advogado, né? Como diz, ele sabe, 1 João 1,8, que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então ele sabe a quem recorrer quando ele peca. Ele sabe porque ele se entrega a Deus, porque ele sabe que não vai para o céu por conta dele, mas por conta desse Senhor, Salvador, Jesus Cristo, que veio a este mundo, morreu naquela cruz. Esse é o motivo por que ele morre na cruz, para poder salvar a mim e a você. Então, só para você entender o cenário, né? O cenário, né, que ele quer fazer aqui. Ninguém da sua igreja é livre de pecado. Ninguém é totalmente maduro espiritualmente.
em todos os sentidos. Nem o pastor. O pastor também, ele está aqui, mas ele está aprendendo. Enquanto ele serve a Deus, enquanto ele traz o estudo, ele também é ministrado. Ele aprende também. Certo? E aí ele vai falando, né? Ele sabe, Deus sabe que a sua igreja, ou o ministério, está situado no mundo terrivelmente afetado pelo pecado. Ele sabe que todos aqueles os quais você ministra são pessoas em processo. A dificuldade, a desordem e a imprevisibilidade do ministério é a sala de trabalho da graça de Deus. E é isso mesmo. E Deus usa situações tão assim confusas para poder trabalhar na vida de pessoas. Por exemplo, né? Por que, pastor? Pastor, e a sua igreja? Por que eu não estou na sua igreja hoje, pastor? Porque a minha igreja, né? O templo, né? Tá nas ruínas, né? O camarada que a gente contratou para a nossa obra não fez a nossa obra e levou o nosso dinheiro. Estamos num processo da justiça contra ele. E é por isso que nós estamos fazendo cultos nas casas, certo? Puxa, pastor, que situação terrível. Mas veja por outro lado, olha como Deus tem aberto as portas para poder a gente alcançar e pregar o evangelho a pessoas que talvez não viriam à nossa igreja, certo? Então, a gente tem que entender que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está operando e atuando em cada situação, até mesmo nas situações mais difíceis da vida. Não estou falando só da igreja, mas da sua vida também. Deus está usando essas coisas todas que estão acontecendo na sua vida como meio de que você possa voltar-se para Ele. E ao voltar-se para Ele, Ele diz que vai, né, contribuir para que tudo isso se torne bem na sua vida. Se torne algo bom na sua vida. Então, é isso que o Tripp ele quer falar, que Deus está agindo nesse mundo afetado pelo pecado, né? E usa a gente como meio de edificar, de nutrir a vida das pessoas com esse evangelho, certo? Então, ok? O propósito da edificação mútua, e aí eu vou terminar por aqui, daqui a pouquinho já, é nutrir a vida uns dos outros em suas necessidades. É isso que Deus pede. Deus quer que a gente sirva uns aos outros, que a gente entenda as necessidades das outras pessoas e que a gente possa ajudar elas, para que elas primeiramente se voltem para Deus e depois elas tenham as suas necessidades sanadas, trabalhadas, realizadas, certo? Conforme o plano de Deus, certo? Se você vier para mim, pastor, eu queria ter uma mansão, pastor, como é que você pode me ajudar? Então a gente não está falando disso, né? Pastor, eu queria ter uma Ferrari, né? Não, eu não estou falando disso. Estou falando de coisas espirituais, né? Alguém que precisa de uma palavra de conforto, de apoio, alguém que precisa se livrar de um pecado, né? Alguém que precisa, que tem a sua vida totalmente destruída por causa, né, de males dessa vida. E nós somos chamados para poder ajudar essas pessoas e servi-las, certo? Ok? E tantos outros problemas que a gente poderia mencionar. Ok, pode passar. Então, edificar, eu sei que está bem, uma letrinha bem miúda aqui, mas tudo bem. Nos traz à mente a imagem de algo que ocorre externamente, né? E aqui eu queria fazer uma distinção entre a palavra edificar e nutrir. É bem interessante. Edificar traz à mente a imagem de algo que está acontecendo externo, né? Quando você faz uma obra, você não faz uma obra aqui, né? Eu vou botar o tijolo aqui, né? O cimento, né? Você não faz, né? Você faz uma coisa externa a você, né? É um espaço, um terreno e você começa a construir alguma coisa, certo? Então, às vezes a gente tem essa noção de que edificar é algo externo. É algo que é como construir uma casa, construir alguma coisa, um prédio, né? Ok. Mas nutrir, quando a gente fala da palavra nutrir, aí eu vou... E agora você vai me responder, e com certeza você vai me responder. Quando você pensa na palavra nutrir, você pensa em quê? Em quê? Comida. E a comida a gente come assim, né? A gente pega um pão e faz assim, né? Joga para fora o pão. Faz o quê? Né? Vai para dentro, né? Então, nutrir tem a ideia de algo que ocorre no nosso interior. Nosso coração, vamos dizer assim, no sentido espiritual, né? Então, é algo que é mais palatável, né? Quando fala em nutrir, você já pensa em comer, né? Porque nutrir é exatamente isso. Então, quando nós comemos algo, nós estamos colocando o alimento para dentro do nosso corpo e nos beneficiando diretamente ou instantaneamente ao saciar a nossa fome.
E espiritualmente é isso que Deus, Ele quer que eu e você, nós façamos com as pessoas, certo? Todos aqui têm necessidades espirituais. Se eu perguntar para você hoje, qual é o seu problema? Aí você, pastor, não é o problema, é os problemas. Você vai me listar um monte de coisa, certo? Você vai dizer, pastor, meu problema é isso, é aquilo outro, é fulano de tal, né? Sou eu também, né? É o Brasil, é o mundo, é a política, né? Você vai inventar não, você vai falar um monte de coisa. E dentro disso, eu como um pastor, mas poderia ser qualquer um outro crente, cristão também, né? Iria identificar do que você sente necessidade. Às vezes a gente tem uma lista de problemas, uma lista de coisas que a gente quer, mas essas coisas elas estão aparentes apenas. A necessidade mesmo, ela está por trás daquilo que muitas vezes você quer. Né? Então, por exemplo, alguém que queria, vamos pensar aqui, alguém que quer um companheiro do lado, né? Mas ela não quer só o companheiro, ela quer o quê? Um sustento, alguém para amar, certo? Alguém para estar ao lado, para ela não ficar só. Então note que a ideia é, eu queria um companheiro ou uma companheira. Mas só que a ideia é o quê? Mas o que está por trás disso não é o companheiro ou a companheira em si. Né? É o quê? É não ficar sozinho, é ter alguém do meu lado. Então, essas coisas todas, certo? Então, a gente precisa, como igreja, identificar essas necessidades e direcionar essas necessidades para aquilo que a palavra de Deus diz, certo? Na vida daquelas pessoas. Principalmente fazendo com que essas pessoas entendam o evangelho, que é o que vai saciar de fato o coração delas. Então, esse aqui é só um exemplo, né, de como você pode nutrir as pessoas com o evangelho. É você identificar quais são as necessidades dela, o que ela precisa, o que ela está querendo. E através dali você vai procurando dentro do evangelho como o evangelho vai saciar aquela necessidade daquela pessoa, certo? E aquela pessoa vai enxergar exatamente qual é a sua real necessidade, né? Então, isso aqui é só um exemplo, mas a gente poderia pensar de outras maneiras, de outras formas. Pode passar, Mateus, mais o último aí para a gente finalizar. Então, podemos descrever a igreja como? A igreja é um grande refeitório, certo? No qual é servido porções de alimentos espirituais. Então, todas as vezes que a gente se reúne aqui ou na casa de outros irmãos também, agora, né? A gente está fazendo como se fosse um grande banquete, certo? Um grande banquete onde a gente fala sobre Deus, a gente olha para a palavra de Deus, vê o que ela diz ao nosso coração e por meio disso a gente então consegue saciar a vida um do outro, edificar a vida um do outro, ok? Então, Deus é aquele que fornece o alimento, que é a sua palavra, certo? E o cristão é aquele que prepara o alimento, que é exatamente através dos dons e dos nossos talentos, né? É o instrumento que Deus usa para esse alimento ser preparado, e depois você tem, né, por fim, a entrega, né? Por isso nós temos vários pratos diferentes, né, com vários sabores espirituais, entretanto todos os ingredientes vêm do mesmo fornecedor, que é Deus. O que eu quero dizer com isso? Porque quando você ouve a palavra de Deus, você ouve ela, vamos pensar aqui, Salmo 118, que a gente leu agora no início. Você vai muitas vezes ler Salmo 118 e alguém vai te explicar Salmo 118 e você vai aplicar Salmo 118 a algo que está acontecendo na sua vida, certo? Mas pode ser que outra pessoa pegue esse mesmo texto de Salmo 118 e ele pregue para você, ele fale para a sua vida ali naquele momento, e Salmo 118 vai ter um sentido diferente, não é que uma interpretação diferente, mas um sentido diferente de aplicação na sua vida, né? Então isso acontece por quê? Porque Deus ele age assim. Uma passagem ela pode falar ao seu coração de muitas maneiras, de várias formas, apesar de ter uma interpretação, certo? Mas Deus pode usar aquela passagem para te falar de inúmeras formas, naquilo que está acontecendo na sua vida naquele instante, certo? Então é isso que a gente quer dizer aqui, que nós temos pratos diferentes.
A Bíblia ela é muito repleta de ensinos que você pode reensinar e falar e nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Porque a palavra de Deus ela é eterna, né? A gente sabe disso, né? Ela nunca tem fim. Que passarão os céus, passarão a terra e os céus, mas as minhas não hão de se passar. Não vão passar. Porque a palavra de Deus ela é eterna. Ok? Ok. Vamos parar então. Vamos nesse momento parar. Eu sei que já deu a nosso horário. Mas da próxima escola bíblica a gente então continua esses tópicos e a gente, portanto, termina essa parte aqui. Eu pensei que eu ia terminar hoje, mas não deu. Mas a gente faz isso depois.